e vamos para o Meu Close Errado, parte 2. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje eu vou aqui falar com vocês sobre fetiche e a sigla LGBTQIA+. Sim, de novo, again. Oh, meu Deus, oh my gosh. Pois é, acontece que eu fiz aquele vídeo no final de junho e de lá pra cá aconteceram algumas coisas relacionadas ao mundo do fetiche. Sim, eu tô falando do Gustavo Scatti. Mas eu vou falar sobre o Gustavo Scatti mais pro final desse vídeo aqui. Mas acontece que quando o vídeo saiu, as pessoas já estavam mais sensíveis em relação a esse tema depois de tudo que aconteceu. E os comentários foram praticamente todos bons, tá? Mas tiveram alguns comentários que discordaram de mim. E, bom, aparentemente eu não tive empatia com as pessoas. Aparentemente eu dei close errado. Aparentemente eu ignorei a importância dos gays fetichistas. Aparentemente, enfim, eu, né, sei lá, fiz merda naquele vídeo, com perdão do trocadilho. Mas não, eu não fiz merda naquele vídeo não, tá? Inclusive, muitas das coisas que estavam ali falando que estavam usando pra me criticar nos comentários, eram coisas que eu já tinha falado no vídeo. Mas eu vou aqui fazer outro vídeo falando sobre esse tema. E vamos lá, né? E presta atenção, tá? Presta atenção aí no vídeo, por favor. Não é porque eu já tô aqui dizendo que minha opinião não mudou que você deva fechar o vídeo, não. Fica aí e assiste, aí depois você me xinga nos comentários se for o caso. Bom, vamos lá. Fetiche. Fetiche quer dizer uma adoração, uma obsessão por um objeto específico. Isso quer dizer fetiche. Mas quando a gente está falando no campo de sexualidade, fetiche é essa adoração voltada para um objeto, ou para algum tipo de pessoa, ou para algum tipo de parte do corpo da pessoa, ou então para algum tipo de fantasia, ou então para algum tipo de situação específica que esteja relacionada a orgasmo. Então é tudo voltado para isso. São coisas que te fazem atingir esse momento tão mágico que é o momento do orgasmo, que te dão excitação sexual. Explicando de forma bem simplificada, é meio que isso. E acontece que existem muitas formas de você atingir esse momento tão mágico que é o momento do orgasmo. Existem muitas maneiras diferentes disso ser atingido. Existem inúmeros fetiches diferentes, porque inúmeras pessoas atingem esse momento com base em coisas diferentes. E vale aqui dizer que o fetiche, ele é aquilo que é tido como diferente da norma. Então, se a gente tem a norma de atingir o orgasmo, enfim, daquele jeito que vocês bem conhecem de um sexo convencional, o fetiche, ele é uma forma de atingir o orgasmo ou de ter excitação sexual de uma forma não convencional. Tendo dito isso, fetiche é uma coisa muito ampla. Existem inúmeros tipos de fetiche diferentes. Existem fetiches que são, inclusive, perigosos, né? Existem fetiches que são crimes, que não podem ser praticados, porque são crimes que colocam a integridade tanto da pessoa que está praticando quanto de outros seres em risco. Então, existem fetiches que são crimes. Então, não, nem todo fetiche tem que ser normalizado. Mas a maior parte dos fetiches não tem nada de criminoso. A maior parte dos fetiches só dizem respeito àquela pessoa que gosta daquele fetiche, a pessoa com quem ela está transando. Então, são coisas que têm sim que ser normalizadas. A maior parte deles. Não todos, volto a dizer. Tem alguns que são perigosos. Então, nem todos podem ser normalizados, não. Mas muitos podem. E quando a gente fala de fetiche, quando a gente fala de kink, a gente está falando de uma coisa chamada libertação sexual. Porque a gente precisa ter normalizado o sexo na nossa sociedade e diferentes formas de se fazer sexo, diferentes formas de atingir o orgasmo precisam ser normalizadas. Essa é uma luta fetichista, essa é uma luta das pessoas fetichistas. E vamos lá. Essa é uma luta que tem tudo a ver, sim, com ser LGBT, tem tudo a ver, sim, com as lutas LGBTQIA+. Inclusive, né, muitos homens gays fetichistas, né, que foi o que falaram ali que eu parece que excluí isso da equação, mas muitos gays fetichistas foram, sim, importantes
na luta do movimento LGBTQIAP+, e continuam sendo importantes na luta do movimento LGBTQIAP+. Até porque quando a gente fala de liberdade sexual, quando a gente fala de liberação sexual, quando a gente fala de normalização do sexo, a gente está falando de coisas que estão muito ligadas, sim, a ser gay, a ser lésbica, a ser bissexual, inclusive a ser assexual ou mesmo a ser transgênero, que não tem a ver, né, com orientação sexual. Então, enfim, é uma outra parte da luta LGBTQIAP+, mas que tem tudo a ver também com liberdade sexual. Mas é importante vocês entenderem, quando a gente está falando de kink, de kink ou de fetiche, a gente não está falando apenas do gay que tem fetiche em couro e usa harness na parada LGBTQIAP+, e por aí vai. A gente não tá falando só desse gay. Quando a gente tá falando de fetiche, a gente tá falando de todo mundo que é fetichista. A gente tá falando também do cara hétero, cisgênero e sexualizado e não intersexual que tem fetiche em pé. A gente tá falando também da pessoa heterossexual, cisgênero, que não é intersexual e que é uma pessoa sexualizada, que tem fetiche por travestis. A gente tá falando também dos travequeiros. Ser travequeiro é um fetiche. Ser travequeiro é um kink. Então vocês querem que eu aceite dentro da sigla LGBTQIAP+, alguém que me coloca como um objeto, alguém que me vê como um objeto sexual, alguém que me vê não como um ser humano, não como uma pessoa, mas que me vê como objeto para satisfazer os seus desejos sexuais, porque é isso que os travequeiros são. E eles são fetichistas, eles estão no CAD Kink. Eu tenho mesmo que dividir o meu espaço de luta com esse tipo de gente, com esse tipo de gente que me diminui ao ponto de me ver apenas como um objeto sexual? Não, eu não tenho. Quando a gente está falando de fetiche, a gente está falando de tantas coisas, mas tantas coisas. A lista de fetiche é enorme, é gigantesca. E volto a dizer, tem coisas ali que, né, são crimes, mas aí vocês não reclamem comigo de só estar em lista de fetiche não, tá? Não fui eu que fiz essas listas, não. Mas enfim, é algo muito amplo. Quando a gente fala de kink, vocês pensam automaticamente na gay de harness, mas não é a gay de harness só que tá dentro de kink. Não é. É todo tipo de fetiche, gente. Todo tipo de fetiche. E outra coisa, a gay de harness, que é kink, que é fetichista, esse gay, né, ele já tá contemplado na sigla LGBTQIAP+, no G de gay. A sapatão, que tem algum tipo de fetiche, ela já tá contemplada na sigla LGBTQIAP+, no L de lésbica. A pessoa bissexual que é fetichista tá contemplada no B de bissexual. A pessoa pansexual também, que é fetichista, já tá lá no P de pansexual. As pessoas trans que são fetichistas estão no T de transgênero, estão no T de transexual. Então, por que que a gente tem que ter uma letra na sigla que inclui muito do que não é LGBTQIAP+, inclusive algumas pessoas que são opressivas com pessoas LGBTQIAP+, só para incluir essas pessoas que já estão incluídas em outras letras da sigla? Por quê? Não tem lógica, não tem que estar lá, gente, pelo amor de Deus. Não tem. E isso aqui que eu tô dizendo, de que não tem que estar na sigla LGBTQIAP+, não quer dizer que não sejam lutas válidas. Porque falaram também, né, que me faltou empatia por eu ser uma pessoa baunilha, né, então eu tô falando de algo que eu não vivo. Gente, eu não preciso viver as coisas pra eu entender as coisas. Eu tenho uma coisa aqui que é um cérebro, tá? Eu tenho um cérebro, eu posso ter entendimento de coisas que eu não vivo. E mais pra frente eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de ser ou não fetichista, né? Mas acontece que eu não disse naquele vídeo em nenhum momento que a luta kink, a luta fetichista, ela não seja importante. Pelo contrário, naquele vídeo eu falei que é sim importante a gente ter uma luta por normalização de sexo, uma luta por liberação sexual. Então, o que o CAD Kink estaria reivindicando dentro da nossa sigla? Porque assim, tudo bem, você pode até falar que é uma normalização da sexualidade, tudo, e eu concordo, a gente tem que normalizar a sexualidade, a gente tem que normalizar muitos fetiches, eu acho que não todos, porque tem alguns que são perigosos, né?
Mas sim, a gente tem que naturalizar mais fetiches, a gente tem que naturalizar mais o sexo, porque sexo faz parte da vida humana. Sexo faz parte da expressão humana. As pessoas elas se expressam a partir do sexo. As pessoas elas demonstram sentimentos a partir do sexo, ou elas, né, usam o sexo para fugir de coisas, enfim. Sexo faz parte da humanidade. Mesmo quem é assexual, né, o sexo está fazendo parte da vida daquela pessoa de alguma forma, né? Porque mesmo que seja na forma de uma cobrança para que aquela pessoa tenha uma vida sexual. Então, o sexo ele faz parte da vida humana. Com isso, eu tô querendo dizer que as kinks, né, elas não possam reivindicar nada? Não, não é isso que eu tô dizendo, não, tá? Porque, como eu disse pra vocês, sim, sexualidade tem que ser mais normalizada, tem que ser mais tirada desse campo, assim, sabe, do que não pode ser dito, do que é censurável, e tem que ser trazido mais pro campo da experiência humana, daquilo que faz parte da experiência humana. Tanto você viver uma sexualidade, uma vida sexual, quanto você não viver vida sexual, quanto você não querer ter vida sexual. Tudo isso tem que ser normalizado. Mas tem como a gente fazer esse debate, tem como a gente fazer essa conscientização, tem como a gente trazer tudo isso, sabe, para as falas, para a luta, sem precisar estar na sigla LGBTQIA+. A gente pode ter um movimento kink separado da sigla LGBTQIA+, porque é uma luta que, gente, ela não faz parte do LGBTQIA+. Isso tá naquele vídeo. Só que acontece que são lutas diferentes. Existem muitas lutas na nossa sociedade que não necessariamente vão estar dentro da luta LGBTQIA+. A gente tem muitas lutas que são importantes, que são válidas, mas que não estão relacionadas com orientação sexual e identidade de gênero. E fetiche não está relacionado com nenhuma dessas coisas. A sigla LGBTQIA+, tem que ser para aquilo que tem a ver com orientação sexual e identidade de gênero. E sim, identidade de gênero inclui pessoas intersexo também, tá? Estão incluídas. E a sexualidade também inclui orientação sexual, tá? Estão incluídas, são importantes estarem na sigla. Mas fetiche quer dizer sobre a forma como você transa, a forma como você gosta de transar, a forma como você atinge o orgasmo. Não tem a ver com orientação sexual nem identidade de gênero. Mas são lutas importantes. Lutar por liberdade sexual é extremamente importante. Só não precisa estar na sigla. E você pode também lutar por liberdade sexual dentro da parada LGBTQIA+. Tanto que, né, em paradas LGBTQIA+, fora daqui do Brasil, que são paradas que elas de fato são paradas, que elas têm carros passando, cada um com um tema, enquanto as demais pessoas ficam ali paradas assistindo esse desfile, elas têm geralmente uma parte que é para os fetichistas, que são justamente os gays de harness e tudo mais, que foram e são muito importantes para a nossa luta. Tanto que eles estão representados, né, no Village People e tudo mais, né? Então, tem como estarem em vários momentos da nossa luta. Tem como estar, inclusive, em várias manifestações nossas. Mas não tem por que estar na sigla. Porque o gay fetichista, ele já tá na sigla. Ele já é o G de gay. E agora, eu vou dar aqui um exemplo para vocês, uma comparação que talvez faça com que vocês entendam melhor o que eu tô dizendo. E eu vou aqui falar sobre não monogamia. Oh, meu Deus, agora o Twitter vai à loucura, porque não se pode falar sobre não monogamia sem dar treta lá. Mas enfim, eu não tô no Twitter, então eu posso falar à vontade daqui do que eu quiser. Até porque o canal é meu. Mas vamos lá. Não monogamia. Eu, Samantha, sou uma pessoa não monogâmica. Isso não é surpresa pra ninguém que tá aqui, pelo menos ninguém que já conhece o canal há algum tempo. Tem uma playlist aqui só sobre poliamor, porque eu sou uma pessoa poliamorosa. Eu me apaixono por mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Eu vivencio relacionamentos diferentes ao mesmo tempo. Eu faço sexo com pessoas diferentes ao mesmo tempo. Quer dizer, não ao mesmo tempo, porque eu nunca fiz homenagem. Um dia eu farei, mas não fiz ainda. O ponto é, eu vivo um relacionamento amoroso nesse momento e eu saio com outras pessoas e o meu namorado, ele sai com outras pessoas. A gente tem um relacionamento poliamoroso, um relacionamento que está dentro da não monogamia, e a não monogamia é uma coisa altamente política e é luta por direitos, tá? Não monogamia é luta por direitos, sim. Porque, por exemplo, eu, né, namoro o Tony, ele é meu namorado atualmente, eu só tenho um namorado, que é o Tony.
Quero ter um outro também, mas atualmente eu só tenho o Tony como namorado. Se um dia eu e o Tony a gente decide se casar. Não, é algo que não tá nos nossos planos. Nem eu e nem ele tem essa vontade. Mas se um dia a gente decide se casar. Casamento é uma coisa importante na nossa sociedade, porque o casamento, ele inclui direito sobre pensão, inclui direitos sobre plano de saúde, inclui direitos sobre seguro de morte, né, caso uma das pessoas morra, inclui direitos sobre propriedades, inclui direitos sobre muitas coisas que compõem um relacionamento. Então, casamento é importante. Se um dia eu e o Tony decidisse casar e eu começar a ter um outro tipo de relacionamento paralelo, esse relacionamento ele não vai poder ser incluído nesses direitos que estão assegurados pela instituição do casamento. Esse relacionamento vai ser considerado um relacionamento extraconjugal, um tipo de relacionamento que, inclusive, pode ser usado para anular o meu casamento. Então, na prática, eu, Samantha, não tenho direito de me casar vivenciando a minha vida poliamorosa. Porque se eu me casar algum dia e eu me apaixonar por outra pessoa e começar a vivenciar um outro tipo de relacionamento, esse meu relacionamento ele vai ter um peso menor em questão de direitos do que o relacionamento que está assegurado pela instituição casamento. Ou seja, na prática, o meu direito ao casamento ele não é muito válido, não. Ele é um direito, assim, diminuto pro tipo de relações que eu construo na minha vida. Não me cabe me casar. E isso é uma das pautas de não monogamia que interfere em direitos civis, que interfere em direitos políticos, que a gente busca esse tipo de direito. Porque não é só sobre se casar e manter a instituição casamento, é sobre direitos. A gente precisa ter outras formas que não casamento para poder ter esses direitos assegurados, ou então até mesmo ampliar o que significa ser casamento para que o casamento possa incluir não apenas 2 pessoas, mas 3 pessoas, 4 pessoas, 5 pessoas, quantas pessoas forem que, né, se relacionem ali daquela forma. Então a gente precisa ter esse tipo de coisa sendo assegurada. É uma luta importante, é uma luta válida, é uma luta por direitos. Isso quer dizer que tem que estar na sigla LGBTQIA+. Isso quer dizer que eu quero que esteja um N e um M na sigla LGBTQIA+. Isso quer dizer que eu queira que a sigla LGBTQIA+, seja LGBTQICAAPF2KMN+. Não, gente, pelo amor de Deus, não precisa. São lutas diferentes, são tipos de movimentos diferentes, são lutas muito importantes, mas que são diferentes. A luta não monogâmica, ela é uma luta que ela não tem a ver com orientação sexual nem com identidade de gênero. Então é uma luta que não tem que estar dentro da sigla LGBTQIA+, por mais que seja uma luta muito válida e muito importante. A mesma coisa com a luta fetichista. É uma luta muito válida, muito importante, mas que não diz respeito à orientação sexual e nem à identidade de gênero. Portanto, não tem que estar na sigla LGBTQIAP+. Nessa sigla aqui, que já é imensa. Porque, gente, essa sigla gigantesca aqui, quanto mais coisa a gente inclui nela, que não tenha a ver com orientação sexual e identidade de gênero, a gente está incluindo coisas que estão muito fora do que a gente luta. E se a gente deixa a sigla tão ampla a ponto de ter muitas pessoas que são heterossexuais, cisgênero, não intersexo e sexualizadas, quer dizer, sexuais, dentro da sigla, a nossa sigla vai incluir todo mundo. E se a nossa sigla inclui todo mundo, a nossa sigla não vai incluir ninguém. Porque a nossa sigla ela não vai mais ter um peso de luta. A nossa sigla ela não vai mais ter uma reivindicação específica. Porque a gente já vai estar reivindicando tanta coisa que vai estar além das reivindicações que tem a ver com orientação sexual e identidade de gênero. Então, a nossa luta ela vai acabar sendo sobre o quê? A nossa sigla vai acabar sendo sobre o quê? Sobre ser humano de modo geral? Sobre humanidade de modo geral? Então, para que ela vai existir? Para quê? Não vai fazer sentido. Por que não o cara heterossexual, cisgênero, sexualizado, que tem fetiche em pé, ou que tem um fetiche de BDSM, ou que tem um fetiche em pessoas trans e que sejam travequeiro, ele não tem que estar na nossa sigla. A luta deles é outra, é uma luta diferente da nossa. E agora vamos lá falar sobre o caso Gustavo Scatti. Porque quando eu gravei aquele vídeo, eu gravei ele
no final de junho, porque eu fui viajar, né? Eu estava o quê? Viajando, tranquila, feliz ali, curtindo minhas férias, quando aconteceu todo esse boom do Gustavo Scat. Então, quando eu gravei aquele vídeo, quando eu editei aquele vídeo, eu nem podia imaginar o que estava por vir nesse tema relacionado a fetiche. Mas vamos lá. Se você estava numa caverna e não sabe o que aconteceu, existia, ou melhor, existe ainda, esse perfil chamado Gustavo Scat, que é o perfil de uma pessoa que até então era anônima e que postava coisas sobre o tipo de fetiche que ela tem, que é um fetiche escatológico. Sabe Two Girls and One Cup? Então, é isso, só que Two Boys. É isso. E lá ele descrevia, enfim, as coisas escatológicas que ele gosta de fazer durante o sexo. Eu vou aqui. é, Eu vou aqui. Eu vou aqui me reservar o direito de não expressar o que eu penso sobre o tipo de fetiche do Gustavo. Vocês podem, né, ter uma ideia do que eu penso sobre esse tipo de fetiche, mas isso não importa. A minha opinião relacionada a esse tipo de fetiche não importa para a discussão que a gente vai ter aqui. Dane-se o que eu penso. O que importa é o que aconteceu. Porque o Gustavo Scat, esse perfil anônimo, resolveu um dia postar uma foto de uma tatuagem dele, e essa foto as pessoas já tinham visto antes. Então, as pessoas descobriram que era o Gustavo Scat a partir dessa foto. Porque um ator conhecido daqui do Brasil já tinha postado uma imagem dessa foto antes em um grupo do Facebook. Então, as pessoas se ligaram de quem era ele e se ligaram de que esse perfil do Twitter era o perfil de um ator conhecido. E aí pronto, a vida desse cara virou um inferno, porque de repente todo mundo descobriu que aquele ator gosta de um tipo de fetiche que envolve comer cocô e xixi, beber xixi e coisas do tipo. Ou seja, fizeram kink shaming até não poder mais, deixaram assim, fizeram da vida dele um inferno e eu não sei como ele vai conseguir emprego de novo na área de atuação em cinema, que era o que ele fazia, porque meio que, né, vai ser difícil conseguir achar atores e atrizes que queiram estar relacionados a ele de uma forma romântica, por exemplo, ou seja, que envolva beijo, depois do Brasil inteiro saber que ele gosta de sexo envolvendo comer cocô. Vai ser difícil. Então a gente tá vendo uma pessoa que foi, né, revelada ali quem ela era, e essa pessoa perdeu o emprego até onde a gente sabe. Não sabemos cenas dos próximos capítulos. Pode ser que ele consiga se reerguer dessa. Isso é algo que acontece comumente com pessoas LGBTQIA+. Das pessoas descobrirem que essas pessoas são LGBTQIA+, e elas perderem seus empregos. Mas o que fez o Gustavo Scat, ele, né, perdeu o emprego dele, a gente não sabe se ele perdeu de fato, mas o que fez com que dificultasse a vida profissional dele não foi o fato dele ser gay, não foi algo relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero dele. Não, foi a forma como ele transa, foi o tipo de fetiche dele. Aconteceu algo semelhante ao que acontece com a gente? Sim, mas é uma coisa diferente, é uma coisa separada, é uma coisa ali que tem um tipo de opressão diferente, que tem um tipo de start de opressão diferente. Eu não acho que o Gustavo deveria ter perdido a carreira dele. Eu não acho que o Gustavo deveria ter perdido nada disso, independente do que eu pense sobre o tipo de fetiche que ele tem. Eu não acho que isso deveria ter acontecido, mas aconteceu. E aconteceu por um tipo de opressão diferente do tipo de opressão que pessoas LGBTQIA+ sofrem. Por mais que tenha sido algo semelhante, não foi o mesmo tipo de opressão. Não foi a mesma coisa. Não foi algo relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero dele. E sim, se a gente vivesse em uma sociedade que normalizasse mais sexo e que normalizasse mais a maior parte do tipo de fetiche, provavelmente não teria acontecido isso com o Gustavo Scat. Provavelmente as coisas teriam sido diferentes em relação a ele. Teriam piadas, sim, mas provavelmente nada que fizesse ele perder o emprego dele e tudo mais, né? Enfim, não seria algo tão pesado quanto o que aconteceu. Mas são lutas diferentes. São lutas que são importantes, são lutas que precisam existir, mas que são lutas diferentes. Até porque quando a gente fala de fetiche, a gente está falando de muitas coisas. As listas de fetiches são
enormes. Existem muitas coisas que são fetiches. Existem muitas pessoas que são fetichistas e nem têm ideia de que elas são fetichistas. Muitas mesmo. Existem, inclusive, fetiches que são proibidos, legalmente falando, porque tem que ser mesmo. Porque tem fetiches que são perigosos, tem fetiches que são criminosos. Fetiches que são criminosos, eles continuam sendo fetiches, mas eles não têm que ser normalizados. Existem fetiches que não devem ser normalizados mesmo, não, tá? Existem algumas coisas que não devem ser normalizadas. Mas, enfim, a lista é gigantesca. Talvez você até veja na lista coisas que você gosta de fazer e você não sabia que era um fetiche. Eu vou deixar no box de descrição desse vídeo uma lista de fetiches, que é uma lista que vocês viram correndo aqui nesse vídeo, né? Mas aí vai estar aqui no box para vocês verem e tudo mais, né? Então é isso. Talvez vocês até estejam dentro dessas listas e vocês não saibam, né? Talvez vocês estejam dentro do CAD Kink e vocês não saibam. Talvez eu esteja dentro do CAD Kink e eu não saiba, porque, né? Eu gosto de ser levemente enforcada durante o sexo. E isso é um tipo de fetiche. Eu não gosto ao ponto de eu considerar um fetiche, porque eu não preciso disso para atingir orgasmo. Não é algo que, enfim, eu queira fazer sempre, mas pode ser que seja, sim, um fetiche meu. Então pode ser que eu esteja dentro do cat kink, mesmo eu me considerando uma pessoa vanilla, uma pessoa baunilha. Mas enfim, né, gente? Não esqueça aí de deixar o like de vocês, tá? Porque se vocês não derem o like, eu vou aparecer aí na casa de vocês e vou descer o chicote na bunda de vocês. Talvez isso tenha soado mais como um convite do que como uma ameaça. Mas deem um like, não vai custar nada, não cai o dedo de vocês. Então deixa o like aí, copia esse link, compartilha por todo canto. E se você continua não concordando comigo, você continua achando que eu tô completamente errado e dando close errado, pode comentar aí embaixo, tá, gente? Deixa os comentários livres pra isso. Não é sempre que eu vou concordar com o que vocês falam aí, não. Às vezes eu vou continuar mantendo minhas posições, às vezes eu vou mudar os meus posicionamentos depois de ler um comentário de vocês. Mas deixem o que vocês pensam. E a Pandora resolveu aparecer no final do vídeo para dar o ar da graça dela. Mas é isso, né? Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais. E eu espero não precisar mais falar sobre fetiche, porque eu não tenho mais lingerie não, gente. Não tenho mais. E olha só, isso foi mais um vídeo em que eu fiquei falando sobre fetiches aqui, vestindo uma lingerie, e ainda falei que eu gosto de ser enforcado durante o sexo, e que a minha mãe vai assistir. Um beijo, mãe!